Estou acabando de compartilhar um audioconto novo. É bem interessante. Próximo. Pronto, eu vou mostrar. Gabriel Garcia Marques, o homem afogado mais bonito do mundo. Publicar. Está publicando. Foi. Vamos lá, vamos ver. Conteúdo do canal. Ah lá, foi. Tá aqui, ó. Isso. Aí agora eu vou lá pro canal. Vamos ver se apareceu lá. Vamos ver se apareceu. Aqui. 0 visualizações, áudio. Conto O Homem Afogado Mais Bonito do Mundo. Uma história de Gabriel Garcia Marques. Vamos ver lá. E tá tocando o sino da cidade, eu deixei aqui. Um promontório escuro e furtivo, se aproximando do mar. Tiveram uma história de Gabriel Garcia Marques, o homem afogado mais bonito do mundo. As primeiras crianças que viram um promontório escuro e furtivo, se aproximando do mar, tiveram a ilusão de que era um navio inimigo. Então, eles viram que não tinha bandeiras nem mastros e pensaram que era uma baleia. Tá lá, publicado. Tá lá, publicado o audioconto, né? Eu parei ele aqui. E ontem foi a tão esperada, acho que a gente esperou um ano, né? Por volta disso. Ontem foi a tão esperada a exibição do filme O Homem de Água no Teatro Municipal e encheu o teatro. Foi uma exibição muito bonita, muito emocionante, com muitas falas de agradecimento, com muita espera, porque o horário era meio ingrato, meio não, super ingrato, né? Super ingrato, porque era 6 horas. Então imagina, eu tenho um amigo na hidroginástica, o Vanderlei. O Vanderlei, ele trabalha de pintor de parede. Aliás, diga-se de passagem, um pintor de parede de lugares especiais. Ele pinta igreja, ele pinta apartamentos de luxo. Só que ele trabalha subindo na escada. E às vezes no telhado, em área externa. Ele é 10 anos mais velho que eu, ele tem mais de 60 anos. E ele comentou, eu saio 6 horas cansado, com dor no corpo, quero ir para casa tomar um banho, então 6 horas para ir lá assistir o filme não faz sentido, porque se a pessoa trabalha, está no trabalho dele e o trabalho envolve essa relação toda, não dá para ele sair com a roupa do trabalho. Ele tem uma vaidade, né? Ele sai do trabalho, ele quer tomar um banho, quer estar bem, né? E ele é um cara assim, ele se separou, acho que é um ano. Então ele está retomando essa coisa de sair em lugares, é um programa muito legal. Só que ele não pôde ir, né? Não pôde ir. Então o pessoal começou, por exemplo, pois que era 6 horas o filme, e começou a segurar. E a plateia foi enchendo aos poucos, porque esse horário ingrato fez com que dificultasse do pessoal ir. Então muita gente que poderia ir não foi. Muitos foram avisados que iria atrasar,
podia chegar, enquanto não lotasse, esperar chegar. Então o pessoal estava sentado e esperando começar o filme. E nisso ficou exibindo os making-offs do filme, depois teve uma fala de agradecimento. Eu tive que subir lá e falar um pouco sobre a cidade intraterrena de Escafandria, que eu criei, um mito na cidade de Botucatu. Eu inventei há muitos e muitos anos. E esse mito desapareceu, voltou, desapareceu. E acontece que as pessoas querem saber um pouco disso, né? Então, o Homem de Água está relacionado à cidade intraterrena de Escafandria, né? Que eu criei, que está dentro do Aquífero Guarani, debaixo da cidade de Botucatu, aqui no interior do estado de São Paulo. E tem toda uma ideia do caminho do Peabiru, que era um caminho construído pelos índios. Então, os colonizadores que invadiram o continente americano para roubar a terra dos povos originários, né? Os espanhóis, os portugueses, assim, em geral, que dividiram a América pelo Tratado de Tordesilhas, né? Se o Cristóvão Colombo aportou aqui em 1942, depois disso começou, né? Então foram chegando aos poucos. Então dividiu entre espanhóis e portugueses. Eu não sei muito bem aquela coisa da coroa, sabe, dos herdeiros. Tinha uma relação, né, ali que eu não me lembro bem. Mas o Tratado de Tordesilhas fez uma linha e dividiu. Essa parte é dos portugueses, essa dos espanhóis. E aconteceu que existiam os povos originários aqui, no caso, ali no Peru, tem a Cordilheira dos Andes, né? Que é a América do Sul tem a Cordilheira dos Andes, assim, se a gente olhar o mapa de frente, do lado esquerdo, assim, margeando o Oceano Pacífico. Do outro lado é o Oceano Atlântico, né? Então, a América tem dois oceanos. Ela tem do lado direito aqui o Oceano Atlântico, que liga o resto da Europa, da África, e que há quem diga, no caso do Platão, que Atlântida era o continente africano, a América estava, ela encaixa perfeitamente no continente africano. Se a gente pegar a América do Sul assim e girar o Brasil assim, ele encaixa no continente africano. Então separou e deslocou. Então o Platão falava sobre Atlântida, essa cidade maravilhosa, né? Então a própria América, no caso, é sugerida de ser Atlântida, que ela afundou, que teve um terremoto, uma coisa assim, era um lugar maravilhoso, paradisíaco, muito evoluído. Então, essa ideia da cidade de Escafandria, ela vem dos Incas. Então, ali no Peru, tem os Incas e tem alguns lagos ali, tanto na Bolívia. Esse caminho do Peabiru, ele sai do Peru, logo, Oceano Pacífico, e vai sendo, é uma trilha de Caminho do Peabiru, a tradução é Caminho do Gramado Amassado. Tinha 8 palmos de largura, imagine, 8 palmos, era um caminho estreito de pessoas que iam e vinham, né? E que era usado pelos índios. E ele era muito extenso, então ele saía do Peru e vinha descendo, passava pela Bolívia, depois passava pelo Paraguai e entrava no Paraná, ali entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Entrava no Paraná, depois no estado de São Paulo, né? Esse caminho, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por terra, né? E era muito usado, então os colonizadores só conseguiram tendo as dicas e as estradas construídas pelos índios para poder andar aqui na América, né? Então, ali no Peru, os espanhóis chegaram, tanto o Peru, a Bolívia ali, e tinha na Bolívia ali tinha a lenda do Eldorado, que também a gente tem a ideia da Atlântida, né? Que é
uma cidade desaparecida, maravilhosa, muito evoluída, que o Platão menciona, né? Nos escritos dele lá. O meu irmão tinha falado, acho que a República, uma coisa assim. Eu não tenho muito esse conhecimento, eu não tenho nada. Mas estou falando aqui, eu dei uma lidinha e para poder falar. Ontem eu tentei falar um pouco sobre isso, porque a cidade de Escafandria, ela foi assim. Então, na Bolívia tem um lago lá que eu não me recordo o nome, que falam que o Eldorado é dentro do lago, que é uma cidade de ouro. E teve lá um imperador, uma coisa lá, Inca, que, que ele entrou, houve lá um assassinato, tipo assim, uma traição, infidelidade, daí matou a mulher, daí ele entrou com ela dentro do lago, indo em direção ao Eldorado, essa cidade que era dentro do lago. E também tem, no caso do Peru, o lago Titicaca, que é no alto da Cordilheira dos Andes. E nesse lago Titicaca também tem ilhas flutuantes, acho que chama Urus, uma coisa assim. E também tem essa ideia que o povo Inca veio das águas do lago Titicaca. Então essa relação do povo Inca com as cidades, o Eldorado, o povo veio do lago Titicaca, essa coisa deles virem do lago. Então a cidade de Escafandria, ela surgiu desse povo Inca que fugindo, antes de fugir, já construíram e já tinham uma ligação dentro do lago Titicaca com uma passagem com o lençol freático que foi modificado através de explosões, abalos tectônicos e acabou o aquífero Guarani, no caso, que passa por aqui por baixo do Botucatu, que é uma terra de arenito basalto, que ela funciona como uma esponja. É toda a água da chuva e ela aflora. Isso é perigoso, os agrotóxicos, essas coisas, porque em algumas áreas o arenito basalto está mais próximo da superfície. E é aí que a água da chuva entra nele, encharca e ficam reservatórios de água, né? E que é muito importante. E que correm, mas é como uma esponja. Ela tem uma absorção que vai passando de um ponto para o outro. E saem em bicas, né? Então, lá no alto da Cordilheira dos Andes, tanto a chuva quanto o degelo das montanhas enchem esses lagos que estão no alto da montanha. E tem esses mitos do lago, do Deus Sol, do Eldorado, do ouro, de uma cidade de ouro, maravilhosa, um paraíso, e que eles citam, né? E se relaciona às águas ali. Então a história da escafandria, ela começa assim, ela já existia, os povos originários já tinham criado um oceano subterrâneo que passava por baixo do caminho do Peabiru, que eu expliquei, que era por terra, né? Seguindo por baixo. Então eu chamei de oceano escafandriano. E antigos incas eram capazes de controlar tão bem a respiração, porque o ar rarefeito dos Andes é difícil respirar lá. Eles tinham um controle tão grande que eles respiravam debaixo d'água. E aí que vai a mitologia. E esses eremitas se refugiaram e eu chamo de a Revolução dos Arquitetos, Incas. Quer dizer, antes dos Incas. Então é colocado que o povo Inca ele surgiu ali no século XII e vai mais ou menos até o século XV, com a chegada da invasão espanhola e portuguesa, né, no continente americano. Então parece que é recente. Então os astecas e os maias são mais antigos, o Inca é mais recente. Mas o que eu estou dizendo? Que na verdade existiam um povo muito originário, né, os povos originários, muito anterior, que tinham construído essa cidade debaixo d'água e criado uma condição de respirar nesse lugar. Como se fosse assim, eles dominaram tanto a tecnologia biológica, essa tecnologia, que eles conseguiram criar como se fosse quase um submarino orgânico, né? Como se fossem animais, uma mistura, por exemplo, de corais, do,
o, o caranguejo eremita, entende? Como se fossem caracóis e corais que geravam respiração e eles podiam entrar dentro desse espécime, que é uma mistura de mineral, animal, muito antigo, como são os corais, e eles se locomoviam como se fosse um escafandro. E a própria cidade é assim também, ela gera oxigênio, gera luz, e ela foi construída muito longe, nesse oceano escafandriano, e seguindo o caminho do Piabiru, veio aqui no interior do estado de São Paulo, que seria o local onde a água ficou mais água e criou realmente um oceano muito grande. Então ele é mais estreito no caminho todo e quando chega aqui ele tem as condições, por causa do aquífero Guarani, do arenito basalto, que nada mais é do que areia prensada, né? O arenito é uma pedra avermelhada. Ih, tá tocando o telefone, que toque lá. Bom, vou encerrar o vídeo porque eu falei bastante. Fiquei contente lá. Acho que não vou conseguir atender o telefone. É, deixa tocar. Depois que tocar de novo, eu atendo na segunda vez, né? Então, eu falei um pouco sobre a cidade de Escafandria, que é um paraíso, e quando chegaram os espanhóis, esses incas que moravam lá foram, tipo assim, a caminho da Terra Prometida, que seria o Eldorado ou a cidade de Escafandria, uma cidade submersa dentro do aquífero Guarani, né? Que criou-se um oceano dentro de cavernas subterrâneas, que ficou muito grande, que tinha uma vida biológica maravilhosa que foi cultivada por seres humanos e as ligações, né, com a superfície. Então, debaixo daqui de Botucatu tem a Praça do Bosque, tem as Três Pedras, que é um relevo. Eu vou ter que atender o telefone. Vamos lá atender o telefone comigo. Alô? 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 Ué, às vezes toca o telefone sozinho no celular de alguém, né? É que não dá pra ouvir nada. Dá pra ouvir nada. Alô? Vai tocar de novo. Pelo menos não desliguei o vídeo. Alô? Pois não? Ô tia, tudo bem? Ah, tudo bem. Não tem problema. Tá bom, tia. De nada. Tchau. Ah, obrigado. Que bom que você foi assistir lá. Muito bom. O Serginho foi, que bom, viu? Fico contente. O tio Milton foi. Foi muito bom. Até mais, tia. Tchau. Era a minha tia Nice. Então, continuando o vídeo, vamos ver se eu consigo continuar o vídeo. Uma região de luz. E daí o que acontece? Esse pessoal, então a história da escafandria pode-se dizer que é uma história de migração dos povos originários da América, é uma criação, um mito estendido, porque o mito do Eldorado é um mito indígena. Toda uma construção do caminho Piabiru é indígena. A América Latina, a literatura que a gente cria, é latino-americana, não é? Então, eu acho que o valor que eu criei da cidade de Escafandria tem essa coisa de uma literatura latino-americana. Eu tentei pegar o relevo, eu estava falando das Três Pedras, né? Que é um lugar, tinha um frei aqui em Botucatu chamado Frei Fidelis, era, se não me engano, austríaco. E ele veio aqui que tem um mosteiro de frades, né? De freis, aqui em Botucatu. E ele gostava muito de estudar arqueologia, essas coisas, e ele teve livros escritos, e ele dizia a América de Hércules, né? Uma coisa assim. Ele escreveu livros. E ele frequentava essa região das Três Pedras, que é próximo a Botucatu. Então, se não me engano, não sei se é Bofete, que é a divisa
né, de umas 2, 3 cidades aqui, que está essa região montanhosa, né, e que tem essas três pedras. Então tem mito, nos anos 80 falava de OVNI, falava um monte de coisa. E também a coisa de um possível tesouro dos jesuítas que pode ter sido escondido. O Frei Fidelis achava que aquilo lá era uma construção tipo aquelas pirâmides feito pelos incas. Em cima é asteca, depois é maia, depois é incas. Vamos pensar pelos incas, né? E daí ele fala muito do Frei Fidelis, o Frei Fidelis fala muito dos sumérios, a coisa da invenção da escrita, um povo antiquíssimo, né, dos sumérios, e daqueles cantos pagões, né, que eram pagãos, e como ele era religioso, né, o Frei Fidelis, então ele descreve de sacrifícios humanos que era feito ali na região das Três Pedras, descreveu tudo isso daí. Nada é comprovado cientificamente e arqueologicamente, parece que é uma construção natural, não é humana. Ele diz que era uma construção feita pelos antigos e que foi feita para parecer uma montanha. Então tem esse mistério, é bem interessante as Três Pedras. Se puser aqui no YouTube, Botucatu, as Três Pedras, vai dar para ver. É um relevo muito interessante. Então eu criei a cidade de Escafandria, que é um paraíso dentro da Terra, e eu fui criando essas relações regionais com essas lendas, os mitos, né? E daí eu fiquei criando explicações e relacionando com esses mitos, né? Com essas coisas. E ontem foi o momento de falar um pouco sobre essas coisas. E o filme não começava nunca e ficar falando. Me chamava lá, eu não queria nem usar o microfone. Aí eu falei com a voz, aí eu falei um pouco. E aí no final, na hora que terminou o filme, abriu para pergunta, aí eu falei alguma coisa no microfone assim. Mas eu não queria, sabe? Eu não queria ficar me expondo, porque o filme é do cineasta, dos atores, todo. Não é uma coisa que o Marquinhos, não fui eu que fiz. Eu escrevi um roteiro que tem a ver com a escafandria, mas não é a história da escafandria. O Homem de Água, ele usa um escafandro. A escafandria se vai lá com traje de escafandro. Se um ser aquático respira debaixo d'água, lá eles são, na realidade, anfíbios, né? Alguns são anfíbios, os que chegaram depois não são. Então, os antigos que construíram a cidade, que moravam lá, eram anfíbios. Os novos chegaram igual a gente. Então, essa ideia de que a gente pode ir para a escafandria tem um lugar lá. Então, a gente põe o escafandro, desce por poços, túneis assim de água, né? Futuramente elevadores, que seria a entrada, o poço, o fosso principal que ligaria Botucatu à cidade de Escafandria, é na Praça do Bosque, bem no centro da Rosa dos Ventos, onde é o marco zero da cidade, onde se diz que a cidade foi construída a partir daquele ponto. É o marco zero. É aquele local. Então, Botucatu é uma cidade filha de uma cidade intraterrena mítica, né? Se os incas vieram do lago Titicaca, a civilização inca veio do Titicaca, a, a construção de Botucatu está relacionada, veio dos intraterrenos. Então, explicar por que o povo aqui é tão doido, por que tem tanto misticismo nessa região, como em outros lugares do Brasil, né? Minas Gerais tem muita coisa, em vários lugares tem, né? No norte do país tem, lá no Piauí tem inscrições antiquíssimas, né? Pré-história. Então essa coisa toda. E o pessoal gostou, e é isso, eu vou encerrar o vídeo, que esse ficou bem mais longo que outros, hein? Mas eu precisava falar um pouco dessa mitologia da cidade de Escafandria. O Ranfu quebrou o braço, eu já pus uns pontos de arame lá, já amarrei, ele tá melhor, ele tá com um crachá, vou mostrar o crachá. Vamos ver se eu consigo mostrar um crachá do Ranfuk. Aqui, ó. Dá pra ver o crachá? É que eu não quero que dê reflexo.
e ele foi exposto lá na entrada do teatro, o Hanfuk. Muito bem. Então, mais um vídeo que eu fiz aí. Abraço a todos.